Olá galerinha, tudo bem? Bom, estou aqui na pracinha do meu condomínio, perto de casa, para poder fazer esse vídeo. De vez em quando é bom dar uma saída, né? Não para ficar com aglomerações, mas em ambientes abertos, saudáveis, para que também a gente não fique muito em casa, né? Porque eu particularmente, em ambiente muito fechado, sei lá, eu começo a ficar um pouco angustiado, né? Então, estou vindo aqui para a gente fazer aqui uma aula rapidinha sobre os pré-socráticos, dando continuidade ao nosso curso de filosofia, correto? O curso de filosofia que nós começamos, né? Já falamos da origem da filosofia na Grécia em vídeo anterior, também já falamos em sala de aula, né? Sobre os processos de evolução da Terra, das teorias, né, que explicam o universo, o mito enquanto explicação e a explicação baseada na filosofia, baseada no Logos. Bom, os pré-socráticos, eles são um conjunto de pensadores, um conjunto de filósofos que vão tentar explicar a origem do mundo, das coisas, através de um princípio fundador, que é o princípio de Arquê, certo? Arquê significa origem, significa gênese, significa princípio. Arquê significa princípio. Todos esses filósofos pré-socráticos que vieram antes de Sócrates, o que já indica aí a centralidade de Sócrates para o pensamento sociológico, né? Ele que vai dar as bases do pensamento sociológico ocidental. E é interessante, né? Sócrates fez isso, a gente vai ver na aula de Sócrates, que vai ser provavelmente o próximo vídeo, né? Ele forjou as bases do pensamento ocidental, a estrutura de como que esse logos ele funciona, sem nunca ter escrito nada, né? É interessante. Então é mais um modelo, um método, do que um pensamento escrito, organizado nesse sentido, né? Então todos esses filósofos, eles vão buscar a arquê, a origem das coisas, correto? Bom, eu trouxe aqui para vocês, certo, alguns desses filósofos, apresentando como primeiro deles o Tales de Mileto, tá? Que viveu entre 640 e 548 a.C., e que via como princípio de tudo, como arquê de tudo, a água. Lembrando a vocês que o Tales de Mileto, né, ele viveu muito tempo no que a gente vai chamar do Egito Antigo, ali perto do Nilo. Então é muito natural, né, que esses homens percebam que a água é um princípio fundamental para a vida e para o emergir das primeiras civilizações. Essas civilizações, elas surgem ali perto justamente dos rios, correto? Bom, então é completamente plausível, né, que a gente entenda, que o próprio Tales de Mileto entenda a água como um elemento fundamental para tudo, né, como o arquê de tudo. Logo em seguida, né, vocês vão ter outro aí, filósofo importante, assim como Tales, né, a gente tem o teorema de Tales na matemática, né, também fundamental para a matemática, que é o Pitágoras, que viveu no século 6 a.C., certo? Esse filósofo, esse também aí, pai da matemática, fundador da matemática, ele via nos números essa abstração do pensamento racional, sobretudo ocidental, como nós vimos no vídeo anterior, fundamental, né, a criação através da linguagem dos números para entendermos o comércio, né, para o entendimento do comércio e a racionalização do comércio, das trocas entre as civilizações e as cidades gregas, sobretudo, né? Então ele via nessa abstração, né? Se a gente parar para pensar aqui o quão abstrato é um número, né? Ele via nos números como, né, o arquê, como princípio fundamental de tudo. Depois nós temos o Anaximandro, né, que viveu entre 588 e 524 a.C., que via, né, uma coisa que ele chamou de matéria indeterminada, que dava origem a tudo, né? Ele chamou isso, o arquê, de matéria indeterminada, certo? Heráclito de Éfeso, né, que viveu entre 535 e 475 a.C., ele nos traz já aí um princípio filosófico e também para o pensamento científico fundamental, que é a ideia de que tudo se transforma, né? Que nada permanece exatamente como está. Uma ideia fundamental para os pensadores que
concebem, né, a filosofia e sociedades como um porvir permanente, certo? Como uma transformação permanente. E essa ideia vai ser fundamental em Platão, logo em seguida, e também em Sócrates, né, na percepção desses pensadores, lembrando que a filosofia, como qualquer ciência, né, ela deixa, né, alguns conceitos estruturais que os outros vão trabalhando, né? Então ninguém cria nada do nada, né? Não existe a biogênese na filosofia, nem no pensamento humano, nem científico, nem nas humanidades, nem nas ciências biológicas, nem nas ciências exatas. Tudo é feito, né, em continuidade, em contínuo em relação aos estudos anteriores, tá? Então essa ideia de porvir, né, do Heráclito, né, é fundamental para os pensadores posteriores, assim como o filósofo que vem logo depois dele, né, que é da mesma geração dele, que é o Parmênides, tá? Que ele vai dizer justamente ao contrário, que você tem que perceber as coisas como elas são, né? O ser, né, essa categoria aí que é bastante abstrata, né, ele é real e ele é imóvel. Então, na hora de você observar e de você detalhar um objeto, alguma coisa, o mundo, né, você tem que detalhar como se você congelasse aquilo. Então, o Parmênides, né, ele vai tentar nos passar essa ideia de que você congela, que você pega aquela tela e você pinta o que está ali, tá? E analisa através de uma coisa estática, e o outro vai dizer que tudo é transformação, tudo é porvir, que você tem que entender o movimento. Esses conceitos, gente, são fundamentais para a lógica, para o pensamento lógico e para a física, né? Lembrando que esse conceito aqui do Heráclito, né, o conceito de physis, né, é que vai originar a ciência chamada física, correto? E temos também, só para fechar aqui os pré-socráticos, né, a teoria atomista do Demócrito, tá? Que vai criar a ideia de átomo, que é tão cara, o conceito de átomo, tudo é formado, a arquê de tudo é formada por átomos, ou seja, substâncias minúsculas, indivisíveis, e esse conceito que é fundamental para a física, para a química, para a biologia, para as ciências, né, biológicas, químicas e a física, né, as ciências exatas, esse conceito de átomo que é fundamental e que tem a sua origem nos pré-socráticos. Tá ok, galera? Então a gente se encontra na próxima videoaula para falarmos do Sócrates, um autor fundamental para que a gente entenda os próximos, né, que serão Platão, Aristóteles. Beleza? Grande abraço, gente. Bom domingo e vamos vencer aí a pandemia.